Pensamento Folha. Tem quantas linhas de código? Um sistema operativo de um telemóvel provavelmente terá alguns milhões de linhas de código. Ok. Pronto. Eventualmente, depois dependendo das aplicações, as aplicações podem ter mais ou menos linhas de código. 70 mil linhas de código é um software intermédio do ponto de vista de complexidade, ou seja, não é um software feito por uma pessoa rapidamente, numa semana ou coisa assim do género, mas é já com alguma complexidade, mas software intermédio ao nível de complexidade. Já agora, por falar nisso, que linguagem é que tu usaste? Ou não se pode falar nisso? Não, pode falar. O software atualmente funciona em Mac, porque como o software era muito vocacionado para a parte da indústria. Não há para Windows? Em Los Angeles, quem trabalha em áudio utiliza Mac, ponto. Ou seja, embora, por exemplo, na área dos videojogos já começam a ver, existem muitas pessoas a utilizar também Windows, na área do cinema, não. Toda a gente utiliza Mac, ponto assente, não há... E já agora, tu achas que é porque realmente, tecnicamente, compensa, ou achas que é por mania? Não, há várias questões. Por um lado, há uma componente histórica, ou seja, antigamente havia uma diferença significativa do ponto de vista do processamento entre os Macs e os PCs tradicionais. Não é? A arquitetura, porque utilizava uma arquitetura a nível hardware chamada denominada de RISC, que essencialmente é uma arquitetura que tem menos instruções, mas as instruções são muito mais rápidas, o que significa que para processamento de imagem, processamento de som, tecnicamente havia uma vantagem nessa abordagem. Hoje em dia já não há, arquiteturas são as mesmas. Mas, para além disso, depois há uma questão, eu sou um adepto da Apple em relação à questão da tecnologia. Acho que eles conseguem ter uma visão muito interessante da tecnologia e porque eu, até alguns anos atrás, era um adepto fervoroso da Microsoft, mas a partir do momento que eu comecei a utilizar computadores Mac, inclusivamente à conta do tal projeto com a outra empresa norte-americana, comecei a ficar um adepto. Então tu programas em Mac? Tipicamente programo em Mac, embora obviamente já tenha programado muitas coisas também em Windows, mas tipicamente programa em Mac. O software em concreto utiliza C++ na parte do core, ou seja, a parte do processamento de áudio utiliza C++ e depois a parte do chantilly, entre aspas, da interação com o utilizador utiliza Objective-C, que é uma linguagem também muito utilizada para Mac. Ok. Então, em relação ainda ao programa, tu começaste a desenvolver, tu fizeste um planeamento, o que é que tu pensaste no futuro? Tu sabias detalhadamente o que é que tu querias fazer? É este programa que quero fazer, o objetivo é este, que é o tal de usar as partículas para o som, e depois vou acabar isto, vou vender isto e vou ser rico. Não, a ideia é, eu vou fazer isto porque, A, dá-me gozo fazer isto, B, acho que é uma ferramenta interessante e que pode interessar a outras pessoas, C, independentemente de ganhar ou não ganhar com isto, vale a pena fazer isto porque eu gosto de fazer isto. Se ganhar alguma coisa com isso, melhor ainda. Não é? E, obviamente, no início tinha uma ideia genérica do que é que eu queria fazer, mas a ideia, a dada altura, provavelmente, se calhar nos primeiros 2 anos de desenvolvimento, as coisas eram mais ou menos muito genéricas. Num dia podia estar a programar uma coisa, no outro dia programar outra coisa diferente. A dada altura, quando o software já começa a ganhar forma, então aí a ideia foi seguir uma abordagem mais ágil e começar a tentar fechar pequenas funcionalidades de cada vez. Ou seja, não, agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo, porque, entretanto, a primeira vez que eu fui a Los Angeles foi há cerca de mais ou menos ano e meio, e a minha ideia era que quando fosse lá poder ter um protótipo funcional que pudesse ser apresentado e que pudesse ser... E conseguiste fazer isso? Sim, fiz o primeiro protótipo, consegui demonstrar. Quando fui lá, um dos primeiros estúdios que me convidou para ir dar uma palestra foi o Skywalker Sound, que é a empresa de som criada pelo George Lucas a quando a Guerra das Estrelas, e quando fui lá eles começaram logo a fazer alguma pressão, a perguntar quando é que podiam começar a testar o software, e passado 2 meses de lá ter estado, já tinha então a primeira versão beta do software que eu achava que podia ser utilizável por terceiros, e que, pronto, a partir daí começaram a utilizar essa versão beta. Mas como é que tu tiveste esses contactos? Vamos supor que também quem está a ouvir, podem estar a ouvir programadores Sim. que estão a fazer também o seu programa concorrente ao teu até, sabes-se lá? Sabes lá? Espero bem que não, para ti e para o teu ano.
Mas tu estavas a fazer o programa em casa. Sim, ou seja... Mas tu já tinhas esses contactos? Não. O que aconteceu foi... eu estava a fazer o programa, entretanto, havia uma conferência na área do áudio que ia ser em Los Angeles e que eu achei, ok, esta é a conferência perfeita para eu ir e apresentar o software, mas mais importante do que a conferência propriamente dito, o que eu fiz foi, algumas semanas antes de ir para Los Angeles, enviei um e-mail para meia dúzia de pessoas, para meia dúzia de estúdios, na prática a dizer, eu estou a trabalhar nesta área, esta área pode ser interessante para vocês por um conjunto de razões e que vou estar na vizinhança dentro de algumas semanas, se vocês estiverem interessados podemos falar melhor. E foi pura e simplesmente isso, mandei os e-mails, eles não me conheciam de lado nenhum, eu não os conhecia de lado nenhum, e contrariamente, normalmente nós associamos, por exemplo, Hollywood a um ambiente muito fechado, uma comunidade muito fechada, mas o que eu encontrei foi precisamente o oposto. Ou seja, obviamente, do ponto de vista de coisas como entrada nos estúdios, há 500 medidas de segurança, controle por passaportes, detector de metais, o nome tem que estar na lista das pessoas aceitas para visitar, para entrar no estúdio naquele dia, esse tipo de coisas. Mas, claro, ao nível de interação com as pessoas, foi do género mandar e-mails, as pessoas respondiam a dizer, sim senhora, estou interessado, vem cá apresentar-me, ou então vem cá dar uma palestra à nossa equipa de áudio, e as coisas... num espaço de provavelmente 6 meses, mais coisa menos coisa, já tinha dado palestras nos principais estúdios de Hollywood, utilizando única e exclusivamente o e-mail como ferramenta de entrar em contato com as pessoas. Durante esses 6 meses nunca foste lá, foi sempre por e-mail? O primeiro e-mail que eu enviei foi algumas semanas antes de ir lá pela primeira vez. Depois, o que aconteceu, a tal conferência. Depois o que aconteceu foi, num espaço de... ao longo deste ano e meio fui lá cerca de 4 vezes, até agora mais ou menos 2 vezes por ano, mais coisa menos coisa, e ao longo destes meses tenho ido lá, normalmente nas primeiras visitas essencialmente era fazer as primeiras apresentações nos estúdios, nas últimas visitas já era voltar aos estúdios novamente, voltar a apresentar outras pessoas que não tinham estado anteriormente nas palestras ou que queriam saber mais ainda sobre o software ou queriam saber alguns truques, coisas assim de género, e as coisas foram evoluindo. A nível de modelo do negócio, tu quando começaste a fazer já sabias como era, eu vou fazer isto e vendo às empresas e está na moda? Ou isto é um bocado para perceber também como é que as grandes empresas trabalham com os softwares. Do ponto de vista do modelo de negócio havia várias abordagens. Ao nível eu fiz o software, a ideia era o software pôr à venda, o software está atualmente à venda na App Store, e havia 2 hipóteses possíveis. A primeira hipótese, uma vez que é software, não há propriamente custos fixos por cada unidade, ou seja, eu posso dizer que o software custa 1 euro, como posso dizer que o software custa 10 mil euros. Em relação ao software, havia 2 abordagens. Uma abordagem era, tendo em conta que, estamos a falar de estúdios de Hollywood, vamos pôr um preço altíssimo e conseguir, se eu conseguir que um estúdio de Hollywood compre uma licença, estamos a falar de não sei quantos milhares de euros. A segunda abordagem é tornar as coisas ligeiramente mais democráticas e dizer, não, vou pôr um preço muito mais baixo, mas permitir que desta forma poder chegar a muito mais pessoas e dessa forma ter um número de vendas muito mais interessante. O que aconteceu? Tipicamente, a não ser que se trate de grandes empresas como uma Dolby, uma Avid, empresas desse género, que têm um peso enorme em Hollywood e que podem cobrar o que eles quiserem pelos valores que toda a gente está disposta a pagar o que é que seja possível. Aquilo que eu tinha visto é que ao nível das empresas, especialmente empresas mais ou menos independentes, que tinham criado soluções de software e não só, e queriam ter entrado nesse mercado de software para cinema, aquilo que eu tinha percebido é que a maior parte delas tinham produtos elevados, porque são desenvolvimentos específicos para grandes estúdios, como tal punham preços muito elevados, mas o que acontecia era que, passado 1-2 anos, essas empresas desapareciam. Ou seja, se eu metesse um valor muito elevado no software, eventualmente com alguma sorte conseguia vender, por exemplo, 6 licenças aos 6 maiores estúdios de Hollywood, mas depois acabava-se o mercado e não se fazia mais vendas. Exato. A não ser isso. Por isso, a minha abordagem foi, vou colocar o software muito mais baixo, pus o software a cerca de 300 euros, o custo
de venda Vai ser baixíssimo. é baixíssimo, mas a compensação é que, por exemplo, Skywalker Sound tem 150 utilizadores. Ou seja, se eu vender... Uma licença por utilizador. Por utilizador. Ou seja, se uma empresa como Skywalker Sound resolver comprar uma licença de software para cada um dos seus utilizadores, já começam a ser verbas interessantes. Além disso, isto permite que não só tenha um mercado do topo, das empresas de topo a nível de Hollywood, mas que permita facilmente sound designers e profissionais na área de pós-produção áudio de várias áreas, não só de cinema, a televisão, de países mais industrializados, menos industrializados, ter um mercado muito maior e dessa forma chegar a um valor completamente mais diria que por interessante. esse preço, mesmo pequenos estúdios conseguem Exatamente, ou comprar seja, facilmente. mesmo profissionais independentes conseguem facilmente chegar a esse valor. Exatamente. Já falaste várias vezes de Hollywood. Portanto, isto deu-te a oportunidade de ir a Hollywood. Sim. E tu, pessoalmente? Okay, and also let's once again place the original value that we have. Okay, and then, like I mentioned, if you change the position of the microphone, it's going to be completely different, the Doppler, because the variation of pitch depends on the variations of the delay of the sound arriving to the microphone. So, for instance, imagine that instead of having 20 meters, the path being 10 meters in front of you, let's say, for instance, 50 meters in front of you. So essentially, you are moving the distance between the path of the sound and the microphone. And so let's render this. Do cinema, pelo que eu estou a ver, foi também um enorme prazer pessoalmente ir lá e estar com aquela malta. Porque em relação à parte de Hollywood, todos estes estúdios, obviamente é interessante o simples fato de ir lá quase como turista e fazer os tours que alguns estúdios têm para turistas, entre aspas, e conhecer a realidade dos estúdios, é interessante, mas ainda mais interessante, especialmente para quem, como eu, gosta de Hollywood e gosta muito do lado técnico de Hollywood e gosta de ver making-ofs, esse tipo de coisas, é interessante ir ao outro lado que não está disponível para as pessoas, em que ir aos meandros dos estúdios, aos bastidores dos estúdios, ou ir a sítios como, por exemplo, o Skywalker Ranch, que é uma referência que não está aberta ao público, e conhecer todos estes estúdios, conhecer estas pessoas, muitas delas pessoas que, inclusivamente, eu já os conhecia dos making-offs, porque são as referências. Por exemplo, o Ben Burt, que já ganhou 4 Oscars e criou sons como, por exemplo, os sons enigmáticos que toda a gente conhece da Guerra das Estrelas, pessoas deste género que... ou então o David Farmer, que criou sons para O Senhor dos Anéis, ou o filme do Hobbit, e que são pessoas fantásticas. E estiveste com eles? E estar com eles, falar com eles, conhecer pessoas que são de uma simpatia enorme. Por exemplo, o Mark Mangini, que ganhou o Oscar este ano com o Mad Max, é daquelas pessoas que em 2 minutos nos faz sentir como se nos conhecesse a vida toda, e que são extremamente simpáticos. Por exemplo, eu mando-lhe um e-mail a dar-lhe os parabéns por ter recebido o Oscar e ele responde a dizer: mas eu estava tão nervoso, estava uma pilha de nervos. Ou seja, são pessoas que nos põem perfeitamente e genuínas, sendo assim, não é? Genuínas, e que normalmente uma pessoa está a pensar logo à partida, ok, são pessoas assim, se calhar um bocado snobs, muito pouco extrovertidas, não, pessoas extremamente simpáticas e que estão lá e que falam connosco e que nos acompanham, e tudo isso, e tem sido fantástico conhecer esse outro lado do cinema. Isso é mesmo incrível, uma oportunidade brutal. Devemos estar mais ou menos a meio da entrevista. Sim. Isso quer dizer que o nosso momento de xadrez está aí. Momento xadrez. Então, ora bem. Está tudo para começar. Posso carregar? Força. Exatamente. Eu disse sempre para ter atenção que o tempo é curtíssimo.
Gosto de ver. É mais a metade do tempo. Isto é um minuto completo. É 1 minuto para cada um. Portanto, estás a dizer que ainda tens muito tempo afinal. Isso é que nós vamos ver. 18 segundos. Check. Check. Check outra vez. Check. Check. Aí está. É pá, mas 4 segundos. Até agora foste o melhor. Sim, senhor. Mas parabéns, bom jogo, seu jogador. Por acaso, no início estava convencido que era 1 minuto máximo por jogada. Pronto. Não, ok, foi isso que tu percebeste. Foi. Não, Não, mas já... Pronto, ok. Tem que ser isto, é só para fazer aqui um joguinho de entrevista para relaxar um bocado. Eu costumo perguntar ao pessoal se há mais algum desporto ou mais algum hobby que tenhas. Obviamente, pronto, como eu disse, por um lado, o facto de programar e criar estes softwares, ou estes softwares esquisitos, como quer seja o outro do coro, quer seja este das partículas, é algo que me dá algum gozo. Obviamente, o cinema, ver filmes, é algo que eu adoro. Por exemplo, quando vou normalmente de viagem para Los Angeles, por exemplo, Londres-Los Angeles são cerca de 11 horas, aproveito e vejo 5 filmes durante a viagem. Preferes ir a ver os 5 filmes ou ir a programar o caminho todo? Não, no avião o melhor é ver os 5 filmes, especialmente se for num Airbus 380, daqueles grandes, com filmes que ainda não saíram sequer em DVD, nem nada disso, e pronto, estar a aproveitar para isso. E depois, obviamente, gosto da parte da música, obviamente passar tempo com os meus filhos, tudo isso. Claro, ótimo. Porque aí estás, agora foi um bom ponto, porque tens filhos, tens família, tu Sim. dás aulas Sim. em Lisboa e em Leiria, Certo? e tu ainda tens que arranjar, no meio disso, tu ainda tens que arranjar tempo para fazer o software. Sim, ou seja, entre servir de táxi, motorista de táxi para os miúdos e para as atividades extracurriculares, para além das aulas aqui em Lisboa e isso tudo, Meu ainda Deus. arranjar mais algum tempinho para fazer alguma coisa. Incrível. Tinha agora que uma pergunta em mente e esqueci-me, mas também tenho outra. A título de curiosidade, em que filmes então o teu software já foi usado em alguns filmes? Sim, ou seja, neste momento o software, por um lado, está a ser usado em todos os principais estúdios de cinema, ou seja, desde Skywalker Sound, Universal, Warner Brothers, 20th Century Fox, Paramount Pictures, Sony Pictures, Pinewood Studios, Park Road em Nova Zelândia, e os primeiros filmes que já começaram a sair que utilizaram o software, o primeiro deles todos foi o remake do Poltergeist, que saiu ano passado. Mais tarde também o filme The Walk, do Robert Zemeckis, o The Forest, que tem uma das atrizes do Game of Thrones, o Steve Jobs e mais recentemente o Batman vs Superman, que saiu. Entretanto, há já alguns filmes que eu já sei que não utilizam o software, mas que ainda não estou autorizado para divulgar. Ok. Isso é incrível, porque tu já deves ter algum conhecimento de antemão do que se passa lá, não é? Sim, porque muitas vezes são eles próprios que me contactam, ou porque ouviram falar do software, ou porque compraram um software e querem dar os primeiros passos, ou então têm dúvidas, dizem, ok, eu tenho uma cena em que preciso que o som faça isto e aquilo, como é que
como é que sugeres que eu utilize o software para fazer essa abordagem? Bom, com esta interação nós acabamos por saber... Isso é um excelente ponto. Que casos práticos é que tu podes dar para percebermos melhor? Eu li numa entrevista tua que tu dás o exemplo das batalhas, não é? Sim, ou seja, o que se passa é, hoje em dia, o trabalho a nível dos efeitos sonoros é um trabalho muito manual. Ou seja, se eu tiver uma batalha, por exemplo, uma batalha épica, em que eu tenho de criar o som de fundo dessa batalha, atualmente o que é necessário é alguém vai buscar o som de uma explosão e põe aqui, depois vai buscar um som de outra explosão e põe ali, depois vai buscar um som de um grito e põe aqui, vai buscar um som de alguém a caminhar e põe aqui. Ou seja, a ideia é buscar um som, mais outro, mais outro. Se for uma grande produção, eventualmente podemos chegar a uma altura em que estamos a utilizar 100 sons em simultâneo, mais coisa, menos coisa. O que o software permite é eu ir facilmente chegar aos milhares. Ou seja, eu posso chegar ao meu software e dizer quero 10.000 partículas, que correspondem a 10.000 sons, espalhados por 1 km². Posso ir à minha biblioteca de sons buscar 200 ficheiros com sons de guerra, como matéria-prima original para o software, e dizer, ok, quero estes 10.000 sons espalhados por este km², utilizar estes ficheiros, utilizo depois pequenas variações que eu posso dizer, quero variações de equalização, ou de pitch, ou outras coisas assim do género, que faz com que eles sejam criados variações do mesmo som, para não ser sempre o mesmo som a ser disparado em vários sítios. E pronto, e depois faz o render para 5.1, 9.1 ou para qualquer outro sistema imersivo, e numa questão de minutos, em vez de ter alguém durante uma semana inteira a criar 100 sons para uma batalha, facilmente ali consegue-se, em alguns minutos, criar milhares de sons em simultâneo. A proposta de valor do software é claramente o tempo. É o tempo, é a questão da escala, ou seja, de conseguir ir a uma escala que manualmente não é possível, é a questão dos resultados mais orgânicos, ou seja, eu até posso, fazendo a comparação com a parte gráfica, que às vezes é mais fácil, eu até posso pôr um animador a animar cada gota de chuva de uma cena. Mas o que é que vai acontecer? O animador vai animar algumas, depois vai fazer copy-paste, coisas assim do género, e no final as coisas não parecem muito bem reais, não conseguimos dizer muito bem porquê. Porque falta... Olá pessoal, eu e o Yuri esperamos que tenham gostado da entrevista. Não se esqueçam de fazer like, de partilharem e, claro, de subscrever o nosso canal.